Bom dia, alunos, pais, professores que nos acompanham, tudo bem? Eu sou a professora Elaine, vou mediar a aula da professora Silene. Esperamos a colaboração de vocês no chat, tá bom? O tema da nossa aula de hoje será o uso dos verbos, substantivos e adjetivos em diferentes textos. A habilidade, utilizar ao produzir diferentes gêneros textuais, conhecimentos linguísticos e gramaticais. Silene. Olá, bom dia a todos. O que faremos hoje? Hoje nós iremos rever quais são as funções dos verbos, dos substantivos e também dos adjetivos. Aprenderemos e veremos alguns elementos coesivos, produziremos textos variados. E já para começar, para aquecer essa revisão, vamos lá. O que você lembra sobre os verbos, sobre os substantivos e os adjetivos? Respondam aí. 2 minutinhos para vocês responderem e nós vamos começar a nossa revisão do dia. Vamos lá, então. O pessoal está em ritmo de sexta-feira, né? Deve ter gente acordando ainda. Vamos lá, pessoal, participando do chat, né? O pessoal que está de recuperação, aproveitando essa oportunidade que vocês têm de recuperar o tempo perdido, tá bom? Silene, vamos lá, não tivemos nenhuma interação por enquanto, mas vocês podem ir respondendo, que se aparecer algo aqui, eu passo para a Silene. Ok, então vamos lá. Acordem aí, comecem a responder, vamos aguardar a participação de vocês. Então, para retomar, verbo é a palavra que vai indicar uma ação, um movimento, um estado, um fenômeno da natureza. Então, assim, aquela palavra que vai indicar uma mudança de estado na frase. E nós também temos que lembrar o seguinte, o verbo também, ele vai variar, ou seja, ele também possui flexões, ele vai mudar de acordo com o contexto. Por exemplo, ele vai para o presente, né, fica no presente, para o futuro e no pretérito, né, que nós falamos que é o passado, né, o pretérito, que é a palavra que nós usamos agora no momento. E precisamos também lembrar que o verbo também
também ele tem um modo indicativo, quando é uma ação que você tem certeza e consegue concluí-la, então ação que tem certeza no modo indicativo, no modo subjuntivo, que é aquela ação que dá uma certa dúvida, é o se, e também nós temos o verbo no modo imperativo, que é uma ordem, um julgamento, uma dica, uma sugestão. Então, só lembrando essa parte do verbo, o verbo, então, indica a ação na situação em si, e eu posso mudar de acordo com o contexto. Agora que eu já fiz a revisão, então, do que é o verbo, e eu pedi para vocês também sobre o substantivo, é bom lembrar, então, a questão do substantivo para eles, né, Elaine? Então, vou passar aqui. O que é o substantivo? Substantivo é como nós nomeamos tudo. Tudo tem nome, né? Então, qualquer objeto que eu tenho aqui na minha frente, aqui do lado, em volta, tudo tem nome. Então, é um substantivo. E nós temos alguns tipos de substantivos. São os substantivos próprios, temos substantivos comuns, temos substantivos que nós podemos pensar no contextos que são simples, enfim. Só para lembrar a questão do substantivo, tudo precisa ser nomeado. Então, tudo que tem nome é substantivo. Se eu falo o nome de um objeto, provavelmente você pensou aí sobre esse objeto e ele, então, tem um nome. Isso que nós falamos, então, é o substantivo, que dá nome a tudo que temos em volta, tudo que existe e também tudo que possamos existir. Os sentimentos também que possamos ter, algo concreto, abstrato, também é substantivo. Então, agora eu vou colocar para vocês também mais uma imagem. Agora eu quero que vocês pensem o seguinte: nessa imagem, o que está acontecendo? Qual é a ação? O que essa menina, essa garota está fazendo? Aí eu vou dar 1 minuto para vocês falarem sobre essa imagem, o que vocês conseguem captar sobre ela. Voltando, então, estamos aguardando mais uma vez a participação de vocês. Vamos lá. Aqueles alunos que em sala de aula são mais tímidos, vocês têm a oportunidade agora. Ninguém está vendo vocês, né? Então, participem aí, colaborem, tirem as dúvidas de vocês. Nós estamos aqui para auxiliá-los, tá bom? E aí, o que nós temos aqui de ação que essa garota está fazendo, né? Então, ela está patinando sobre o gelo, né? Então, a ação que ela está desenvolvendo é patinar, a patinação. Pensando aí nos substantivos, né, que a Silene falou, temos vários aqui, né, que nós podemos nomear, por exemplo, a roupa que ela está, né? Um casaco, seria um casaco, né, Silene? Isso. Um casaco, o gorro, o patins em si, o cachecol, as partes do corpo, né, são nomes, então são substantivos. Então, as pernas, os braços, a vestimenta novamente, a roupa. O que é interessante vocês pensarem também, só para complementar aqui, mais para frente vocês vão ver em alguns materiais que às vezes aparece nome, né? Então não aparece substantivo. Dependendo do material, da editora que vocês estão utilizando, aparece nome. Então, em língua portuguesa, quando nós pensamos em gramática, né? Nome, ou melhor, na morfologia, né? Nomes são substantivos, tá? Então, tudo aquilo que vai nomear, assim como a Silene falou. Então, é só uma dica para vocês, quando aparecer lá nome, estamos nos referindo aos substantivos. Exatamente, Elaine. Então, nós já vimos, então, que a garota, a menina, aí nome, para definir se é uma pessoa adulta, se é uma criança, então já temos aí o substantivo. E agora eu vou para a terceira parte, que eu não comentei,
que são os adjetivos. Por quê? Nós vimos aí a roupa dessa garota, vimos o que ela está fazendo, então nós já partimos para a ação e sabemos então o verbo, que é a ação que ela está fazendo, que é patinando, patinar, e falamos sobre a roupa, substantivo, tudo que ela está utilizando aí, até parte, membros do corpo. E agora vamos para a segunda parte, que são os adjetivos. O que são, ou que nós podemos falar sobre os adjetivos? Os adjetivos são palavras que normalmente nós temos a definição como qualidade, mas eu prefiro utilizar a palavra como característica, que caracteriza tudo que utilizamos ou tudo que tem aqui em volta. Então, se eu pedir para vocês falarem sobre como a roupa que a professora está, a cor, então, essa parte nós vamos falar que são os adjetivos, são as características. Porque quando coloca a palavra qualidade, alguns alunos confundem, pensam que como qualidade só tem coisas bonitas. Às vezes podemos falar sobre um objeto e ter uma qualidade ou uma característica que não é tão positiva assim. Então, eu prefiro usar a denominação característica, tá bom? Então, os adjetivos são características que os objetos, né, que os substantivos têm. Agora, nós vamos para uma segunda imagem. Eu quero que vocês pensem nessa questão. Vocês vão utilizar a parte do que é ação, o que está acontecendo ali. Então, a ação ali são os verbos, o que as pessoas estão fazendo. Depois, a parte dos adjetivos, que são as características das vestimentas, a característica da roupa da pessoa ali. E vocês também irão pensar no substantivo, que no próprio nome, o que a pessoa tem ali. Então, agora nós vamos para uma outra imagem. E nessa imagem vocês vão analisar o que o menino e o que a menina estão fazendo, e eu quero que vocês prestem atenção nas características. Então, quais são os substantivos, adjetivos aí que podemos pensar nesse contexto? 1 minuto. Voltando, então. A Suelen, muito obrigada, Suelen, pela sua participação. Ela colocou andando de skate. Ok, então vamos lá. Nós temos, então, como foi mencionado, a menina patinando e o menino andando de skate. E aqui é interessante também falar para vocês o seguinte, que nós, quando estamos falando do substantivo, que ele varia de acordo com o gênero. Então, nós vimos lá o artigo, ó, a menina
e o menino. E sobre as características, Elaine, o que nós podemos falar como entra como questão de adjetivos aí nessa imagem? O que nós podemos falar, Elaine? Vamos lá. A menina aparenta estar feliz, né? O garoto também. Os dois são ali para uma altura de uma criança, medianos, né? Sim. Altura mediana. O garoto negro, a menina branca. Negro ou preto, né? Depende aí de cada um como vai pronunciar. Então, eu vou falar as duas, tá? Se eu estiver errada, me corrijam, por favor. E é isso aí, Silene. Isso, então nós podemos falar essas características que entram como adjetivos. Por exemplo, o garoto está com uma blusa verde, a situação, a cor que é o do skate dele, podemos falar da cor do capacete. Então, todas essas características, capacete de uma cor, blusa verde, então eu estou falando o adjetivo. Então, nós fica claro para vocês o seguinte, então, substantivo tem, e o que eu falo sobre esse substantivo são os adjetivos, são as características. Então, como a Elaine mencionou, a garota tem um gorro. Qual é a cor desse gorro? Ela está com uma roupa para patinar. Qual é a cor dessa roupa? E quando também eu falo características, aí sim eu tenho os adjetivos. Lembrando, eu também posso ter alguns adjetivos que eles estão relacionados à parte psicológica. Que a Elaine falou, ela aparenta estar feliz. Feliz, então, é uma característica psicológica, não dá para medir, né? Não dá para você falar especificamente, mas você consegue, dentro de um texto, saber se a pessoa está triste, feliz, se ela está angustiada. Então, ali eu tenho algumas características que também podemos observar. Tá? Essa parte psicológica é importante lembrarmos nesse contexto. Agora, nós temos aí mais uma imagem. Nessa imagem, aí eu quero que vocês observem o seguinte, o que esses garotos estão fazendo? Aí, novamente, eu quero também que vocês prestem atenção. Eu coloquei os garotos, para vocês saberem que as palavras elas vão entrar, então, na parte do gênero, número e grau. Os garotos. Observamos essa imagem, então, os garotos. Agora, uma próxima imagem. Novamente, agora o que esses garotos também estão fazendo, mais alguns garotos brincando. Prestem atenção na parte do plural que eu mencionei, então, os garotos. E agora, para vocês pensarem já, e vamos contextualizar as duas imagens, eu quero que vocês pensem o seguinte, essas duas imagens elas estão uma ao lado da outra, e vocês vão falar o seguinte, descrever as imagens, o que está acontecendo, qual o cenário, qual o contexto aí, o que vocês conseguem ter aí como inferência, entender o que está acontecendo em cada imagem. São situações diferentes? É a mesma coisa? Tem detalhes diferentes? Então, eu vou dar aí um minuto para vocês colocarem o que vocês conseguem descrever sobre cada uma dessas imagens. Podem fazer até uma descrição comparativa. Tá? 1 minuto para vocês colocarem aí no chat. Voltando, então, pessoal. Gente, hoje é sexta ainda, tá? Não é sábado. Vamos lá, estamos aguardando vocês entrarem aí na participação. Tá? Então, o que nós podemos observar aí, então? Nas duas imagens, os garotos estão, né, jogando futebol, então a ação, né, de jogar futebol. Lá na primeira imagem, temos ali crianças, né, pré-adolescentes, estatura mediana, devem estar alegres, né? A paisagem em si bem iluminada,
Ao lado, né, a gente tem o destaque aí da grama verde, a cor do uniforme vermelha, com detalhes em azul, e por aí vai. Silene? Isso, então nós conseguimos então falar aí a ação, o que realmente eles estão fazendo, que é o verbo, o movimento ali, que é jogar futebol, jogar, né, jogar bola. E as características, falamos o cenário, o contexto ali, qual a roupa. Então, na primeira imagem, os garotos, eles estão jogando bola, então, sem camiseta, né, sem um uniforme. Provavelmente, então, pelo jeito, estão sorrindo, estão felizes. Ali, o campo parece um campo mais assim simples. Podemos ver ali a trave também, que foi feita assim de madeira. O cenário ao fundo, dá para perceber que parece que foi num dia chuvoso, tá? Então aí nós temos aí essa ação, que é um dia chuvoso. Já na segunda imagem, nós temos já outros garotos, eles já estão já com uniformes, chuteiras, então com uma bermuda, né, shorts no caso vermelhos, a chuteira preta. O garoto na segunda imagem é loiro, dá para perceber também provavelmente ali um detalhe da chuteira branca. Então nós temos uma chuteira então substantivo, a cor branca, tá? E eles estão jogando bola. E também o contexto ali, eles estão animados, né? Estão felizes, até está um pouco assim, em cima no ar, o menino jogando, e foi fazer uma jogada um pouco diferente. Então nós temos essa parte. Então, qual o objetivo de descrever uma imagem? Quando nós estamos descrevendo uma situação, nós vamos falar ali nesse contexto as características. Aí que entra os adjetivos, porque quando eu falo as características, a situação ali, eu descrevo, então eu estou utilizando os adjetivos. Agora que nós já vimos ali como que observamos os adjetivos, vamos para a próxima imagem, que é uma questão. Então, qual a importância de descrever uma situação ou uma ideia? E se você já usou alguma vez um texto sem verbos e sem adjetivos, será que dá para fazer isso? Tem como, Elaine? Então, vamos deixar para eles responderem 1 minuto. Se há possibilidade de ter um texto sem verbos e sem adjetivos, eu não estou falando de texto só de imagens, tá? Estou falando de um texto escrito, sem verbos e sem adjetivos. E por que é importante descrever uma situação ou uma ideia? 1 minuto. Voltando, então. Silene, eles estão refletindo lá sobre o que eles vão falar, qual é a situação. Vamos aguardar eles responderem e você vai comentando. Isso. Como a questão é se ele já imaginou, então a resposta é pessoal. Será que já imaginei um texto sem verbos? Como que seria esse texto sem verbos, sem adjetivos? Seria um texto só com substantivos? Como seria um texto só com preposições? O que seria isso? Então, essa resposta, no caso, pessoal. Mas dá para fazer um texto só sem verbos? Não sei. Dá para fazer um texto sem adjetivos? Vamos pensar. E por que é importante descrever uma ideia, uma situação? Por quê? Para outra pessoa entender o contexto, porque até mesmo, muitas vezes, a pessoa não tem acesso ao texto e você precisa falar como que características, o seu modo de pensar, o que a outra pessoa pensa sobre aquilo, e você vai pensar e também analisar. Será que é isso mesmo? Ela falou e descreveu o cenário que aqui é azul e aqui tem algo que eu não gostei, eu gostei. E você vai pensar. Então, quando eu descrevo uma ideia, eu também tenho a oportunidade de questionar sobre aquilo.
É desse jeito mesmo? Eu consigo pensar desta maneira? Então, essa é a importância de descrever alguma situação. Agora, nós vamos para um texto. Esse texto, vocês irão observar que ele é um texto bem conhecido. Dentro do contexto aí tem pessoas até, não vou falar assim, famosas, e é um cartaz. Agora, observando esse cartaz, Minha Mãe é uma peça, o filme. Aí nós temos aí os atores, o pessoal que participa do elenco. Então, vou deixar vocês observando aí o contexto. Olha esse cartaz. Agora, nós temos o cartaz. Depois do cartaz, nós vamos ler agora algo relacionado ao cartaz, que é uma sinopse. Sinopse, então, é um resumo crítico sobre algo. E nesse contexto aqui da sinopse, entra estou descrevendo a situação que acontece ali. Tudo que acontece no filme, tudo que acontece em uma peça teatral. Então, estou colocando detalhes que a pessoa que às vezes não viu, ou a pessoa que viu consiga pensar, nossa, desse jeito que acontece. E aqui nós vamos analisar alguns itens. A sinopse. Dona Hermínia, que aí no caso está entre parênteses, quem é o ator, né? É o Paulo Gustavo, é uma mulher de meia idade, divorciada do marido. O marido dela, no caso, é o ator Gerson Capri, que a trocou por uma mais jovem, a Ingrid Guimarães. Hiperativa, ela não larga o pé dos seus filhos, a Marcelina e o Juliano, que no caso são a Mariana Xavier e o Rodrigo Pandolfo, sem se dar conta de que eles já estão bem grandinhos. Um dia, após descobrir que eles a consideravam uma chata, resolvem sair de casa sem avisar ninguém, deixando todos, de alguma forma, preocupados com o que teria acontecido. Mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida tia Zélia, que é a Sueli Franco, para desabafar com ela suas tristezas do presente e recordar os bons tempos do passado. Então, nós temos aí a sinopse, que é falando um pouquinho de como que é a história, o que essa mãe faz. E aí nós vamos a alguns detalhes importantes, que eu acho que é interessante falar sobre isso. Após lermos essa sinopse, nós sabemos, então, quem é a pessoa responsável, qual a idade dela, qual a característica, algumas associações, se ela é casada, divorciada. Também fala-se a parte o adjetivo de personalidade, se ela é chata, se ela é legal, se é bonita, se é alto, magro, feio, enfim. Nós temos aí algumas características. Sabendo, então, dessas características de cada personagem, vamos para um exercício. Após a leitura atenta do cartaz e da sinopse, no caso o cartaz só estava falando, mostrando só os personagens, né, as personagens. Após a leitura atenta do cartaz e da sinopse, descreva brevemente quais recursos foram utilizados para convencer o público a ir ao cinema. E a próxima questão, quais adjetivos você consegue ou você encontrou no texto? 1 minuto.
Vamos lá, então. Voltando aqui para a pergunta 4, né? Então, quais recursos foram utilizados para convencer o leitor, né? Então, só o fato do ator principal, né? Eu particularmente acho ele maravilhoso, já chama a atenção, né? Para ver ao filme, né? As cores em destaque, né? Esse roxo, a pose da mãe, né? Começa a aumentar essa cara de debochada aí. Os atores ao fundo. Então, tudo isso vai chamar a atenção do público, né, Silene? Exatamente. Então, o cenário ali já chama muita atenção. Então, essa mãe debochada, com aquela cara que, olha só, vem assistir, você não vai, tem que assistir nesse momento, então já chama muito atenção. Essa já é uma das partes que nós podemos pensar no contexto. Então, se fosse descrever, vocês falariam, então, as roupas que as pessoas estão usando, as cores, se são cores chamativas ou não, se são cores mais neutras, enfim, aí já entraríamos na parte das características. E falando sobre os adjetivos que provavelmente você encontrou, então nós temos lá na sinopse assim, eu vou colocar os adjetivos primeiro. Então, fala que uma pessoa é uma mulher de meia idade. Então, quando fala da dona Hermínia, nós sabemos o seguinte, Hermínia já é um substantivo próprio. Depois também aparecem outros substantivos, né? Fala, então, da Marcelina, o Juliano, substantivo próprio, são o nome das pessoas. Ela é uma mulher, substantivo. Meia idade, então uma característica. Divorciada, nesse contexto aí a divorciada entra como uma característica dela. Depois temos lá que ela é mais jovem, ela foi trocada por uma pessoa mais jovem também, aí no contexto de característica. Hiperativa também como uma característica aí. Depois nós temos uma figura de linguagem, né, que diz assim, que não larga do pé dos seus filhos, né? Largar do pé é uma figura de linguagem, que ela literalmente fica no pé, mas uma pessoa muito atenta, cuidadosa. Então, cuidadosa aí nesse contexto. E nós temos também outros adjetivos aí. Os filhos já estão grandinhos. E mesmo os filhos grandinhos, ela fica chamando atenção, se preocupa com os filhos. Depois, os filhos a consideram chata. Chata é uma característica que não é uma característica positiva nesse contexto aí, né? De acordo com o que os filhos acham. E na sequência, ela também fica preocupada, né? Preocupada aí no caso verbo, e mal sabem eles que a mãe foi visitar a querida. Querida, então, aí uma característica. Podia ser uma tia que não é querida, uma tia chata, uma tia feia, uma tia... Eu poderia, então, falar características psicológicas, características também dessa tia física. Então, fala que a tia é querida. Então, temos uma característica aí. E depois fala sobre tristeza, como que está o contexto aí. Elaine, você achou algum substantivo que você queira comentar? Algum verbo que você acha em destaque aí? Ou tá ok? Não, só uma observação aqui, né, no mais jovem, né? O mais ele vai intensificar, né, que ela é jovem. Então, o jovem é o principal nesse contexto, né? O mais ele apenas está intensificando, né, que ela é muito jovem, tá bom? Isso, da ideia nossa mais jovem, não é só jovem, ela é mais jovem. Então fica aquela coisa assim, nossa, trocou por uma pessoa jovem. Ok, mas mais jovem. Agora que nós já pensamos, então, já vimos as características de um texto, vimos as características, então, encontramos alguns substantivos próprios, alguns substantivos comuns, nós temos agora aquele desafio que eu falei. Você já pensou em um texto sem verbos, ou um texto só com substantivos? Será que isso é possível? Agora a professora Elaine vai ler a primeira parte, é um texto, sim, um pouco cansativo, porque nós temos palavras e não temos aí nenhum elemento coesivo no sentido de escrita, mas nós temos vírgulas e pontos que entram na parte de coerência e coesão. A professora Elaine vai ler a primeira parte, eu leio a segunda e nós vamos comentar sobre essa questão. Vamos lá, então. Circuito fechado. Chinelos, vaso... Antes de começar a leitura, né? Vamos voltar aqui. Tentem visualizar a situação, tá? Não foquem só nas palavras. Visualizem, tentem imaginar qual que é o contexto, tá? A gente consegue inserir em um contexto específico, diversificado, tentem visualizar. Então, chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha. Creme para cabelo, pente, cueca, camisa,
Abotoaduras, calça, meias, sapatos, gravata, paletó. Carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço. Relógio, caixa de fósforos, jornal, mesa, cadeiras, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapos. Desculpa, pessoal. Quadros, pasta, carro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada, de saída, vaso com plantas, quadros, papéis, fósforo. Bandeja, xícara pequena, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis. Relógio, mesa, cavalete, cinzeiros, cadeiras, esboços de anúncios, fotos, cigarro, fósforo, bloco de papel, caneta, projetos de filme, xícara, cartaz, lápis, cigarro, fósforo, quadro negro, giz, papel, mictório, pia, água, táxi, mesa, toalha, cadeiras, copos, pratos, talheres, garrafa, guardanapo, xícara. Maço de cigarros, caixa de fósforo, escova de dentes, pasta, água, mesa e poltrona, papéis, telefone, revista, copo de papel, cigarro, fósforo, telefone interno, externo, papéis, prova de anúncio, caneta e papel, relógio, papel, pasta, cigarro, fósforo, papel e caneta, telefone, caneta e papel, telefone, papéis, folheto, xícara, jornal, cigarro, fósforo, papel e caneta. Carro, maço de cigarros, caixa de fósforo, paletó, gravata. Poltrona, copo, revista, quadros, mesa, cadeiras, pratos, talheres, copos, guardanapos, xícaras, cigarro e fósforo. Poltrona, livro, cigarro e fósforo. Televisor, poltrona, cigarro e fósforo. Abotoaduras, camisa, sapatos, meias, calça, cueca, pijama, espuma, água, chinelo, coberta, cama, travesseiro. Esse é um texto do Ricardo Ramos. E nós analisamos aí o seguinte, qual o contexto? Nós só vimos palavras, uma ao lado da outra, e nós vamos agora, eu vou fazer duas perguntas, mas não vamos parar no chat. É a seguinte, quais foram os recursos expressivos que ele usou nesse texto? Então, ele usou somente substantivos, e esses substantivos aí, ele seguiu uma sequência. Tá? Qual foi o efeito? Parece que não está para entender o que está acontecendo, mas ele segue uma lógica e a rotina de uma pessoa. Essa rotina, então, de provavelmente um homem, que ele tem essa rotina de acordar, então ele vai ao escritório, aí tem a parte carro, e depois essa pessoa, ele volta para casa depois de uma rotina que provavelmente ele trabalha no escritório. Então, por algumas palavras ali, nós sabemos que deduzimos que seria um homem, porque fala abotoaduras, fala sobre fazer barba, pincel, enfim. Mas poderia ser uma mulher, mas nesse contexto aí fica bem evidente a parte mais que seria um homem. Tá? Então, esse seria esse o recurso utilizado ali, um texto somente com verbos. E a última imagem é uma tirinha para analisar. Consegue lê-la ainda aí? Vamos lá. Estou com fome. Posso fazer um lanche? Claro, sirva-se. Pode pegar uma maçã ou uma laranja na geladeira. Embora usemos o mesmo idioma, não falamos a mesma língua. Ok, então vamos lá. De acordo, então, com a tirinha, nós podemos pensar o seguinte, esse revela o quê? Que a mãe do menino, ela está nervosa, ela foi contrariada, ou uma surpresa por ela ter atendido o pedido, ou tranquila, pois acha que ele escolherá um lanche saudável. O que nós podemos pensar sobre isso? Então, essa questão aí vocês vão analisar, ver esse contexto, e agora nós pensamos como atividade para vocês aí, mão na massa,
cria seu circuito fechado, como foi lá, de como foi o ano de 2020. Se você pode só colocar substantivos e adjetivos, ou só substantivos, ou só adjetivos, e mencionar como que foi o ano. Então, essa é a atividade. Nós revimos, então, hoje, algumas funções dos verbos, dos substantivos, dos adjetivos, e como podemos utilizar somente substantivos ou somente verbos em um texto. Então, mais alguma coisa para comentar, Elaine? Não, como a professora falou, né, embora nós tenhamos aí nesse texto apenas substantivos, tem uma sequência lógica. Por isso que eu falei para vocês imaginarem a situação e contextualizar. Vocês vão visualizar, né, que é a rotina de uma pessoa, tá bom? Então, muito obrigado e muito obrigada, né? E até a próxima.